Mais um capítulo nos bastidores do Corinthians. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente Augusto Melo, além dos ex-dirigentes Sérgio Moura e Marcelo Mariano, e também Alex Cassundé, dono da empresa que intermediou o contrato com a Vaidebet, que estampou o uniforme do clube no primeiro semestre de 2024. Os quatro foram enquadrados nos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora eles esperam uma posição do Ministério Público. Caso as denúncias sejam aceitas, eles se tornam réus no processo penal. Segundo o repórter Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes, 6 diretores do Corinthians se reuniram nesta quinta-feira e decidiram entregar os cargos caso Augusto Melo não renuncie. Agora há pouco, o advogado de defesa postou uma nota em que condena o indiciamento do Augusto Melo. Vamos conferir a nota aqui no telão. A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito divulgado na noite desta quinta-feira, dia 22, e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento. Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso. O presidente foi responsável por viabilizar o maior contrato de patrocínio master do futebol sul-americano, tendo recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com aprovação de todos os setores envolvidos. Esse foi o único papel desempenhado por ele no processo. O advogado Dr. Ricardo Cury e o presidente Augusto Melo concederão entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 23, às 3 da tarde, lá no CT do Corinthians, o CT Dr. Joaquim Grava. Enfim, momento delicado que vive o Corinthians, vamos aguardar os próximos passos dessa situação. A gente vai falar agora do São Paulo, que também vive bom momento. Como já era esperado e eu havia antecipado para vocês, que hoje à noite, sairia o resultado do indiciamento, que seria como uma bomba, que iria ferver o clube. Até disse, para vocês que, para meio entendedor, um pingo é letra, Enfim, aconteceu. Augusto Melo está indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Tudo relacionado, ao caso da antiga patrocinadora do clube. O que resta agora para Augusto Melo? Resta renunciar. Não tem outra coisa a se fazer. Eu acho que ele não tem muita noção disso. Resta renunciar. É claro que agora o Ministério Público que vai decidir se vai mandar isso para frente ou não, mas o fato de ter um presidente indiciado, exercendo o seu cargo, já levou o Corinthians a uma grande vergonha. Augusto Melo, pelo jeito, parece que não quer renunciar. A pressão vai aumentar, mas ele faz algo ainda que nos surpreende. Augusto Melo marca uma entrevista para se defender do indiciamento da Polícia Civil. Ele marca uma entrevista no CT Joaquim Grava, isso mesmo, dentro do clube, para se defender de um crime. Ele marca a entrevista para dentro do clube, onde os atletas usam para condicionamento, para se preparar para os jogos. Ele vai levar isso para o CT Joaquim Grava, com patrocinadores de fundo, as marcas e principalmente o escudo do Corinthians dentro das instalações do clube. Augusto Melo realmente é obcecado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café bem amargo comigo. É bom a gente lembrar que o Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados ao caso da antiga patrocinadora. O inquérito das autoridades também ainda indiciou o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura,
o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, além de Alex Fernando André, o Alex Cassundé, tá? Apontando no contrato entre o clube, né? Todos apontados aí, todos, né, relacionados aí nesse caso, né, do clube com a casa de apostas, tá? Tem a situação ainda do Yunque Lee, né? Yunque Lee, que ainda vai ser avaliada aí, jurídico, né? A gente vai ter que aguardar. E, portanto, né, o caso aí, né, o inquérito final, né, o relatório final da Polícia Civil, né, foi divulgado. Cabe agora ao Ministério Público, né, se vai, né, decidir apresentar a denúncia formal à Justiça ou não. Tudo, né, leva a crer e tudo indica que sim, que eles vão levar isso à frente, tá? Né, porque o promotor Juliano Atoge monitorou as investigações de perto e deve levar o caso adiante, tá? E se a denúncia for aceita por um juiz, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moro e Alex Cassundé se tornarão réus em processo penal, tá? O que se espera depois de tudo isso? Eu não vou nem contar o caso todo que todo mundo já sabe, senão o vídeo ficaria muito longo. O que acontece agora? Para mim, só existiria uma coisa a se fazer, que era a renúncia, né, do presidente Augusto Melo. Eu sei que agora vai depender, né, do Ministério Público, né, levar isso para frente ou não, mas, né, o nome do Corinthians, né, já foi manchado mais uma vez, né, por conta agora do presidente Augusto Melo. E para mim, talvez o cenário mais triste e cruel da história do clube. O Augusto Melo não vai renunciar pelo jeito, né, por enquanto, porque a pressão ainda vai aumentar. As torcidas organizadas têm reunião pela manhã, tá? E aí, meu amigo, dependendo que as torcidas organizadas decidirem, Gaviões da Fiel e companhia, aí a pressão para a renúncia vai ser muito forte, muito mais forte. O Augusto não tem noção. Então, hoje, né, você está vendo esse vídeo agora, no finzinho da noite, desta quinta-feira, 22 de maio, quando sai, né, o relatório final com o indiciamento do presidente Augusto Melo, ele diz que não renuncia. Mas essa pressão vai aumentar. Dirigentes querem deixar o cargo para que ele, se ele não renunciar, conselheiros exigem a renúncia, os torcedores, no modo geral, nas redes sociais, pedindo a renúncia, e daqui a pouco as torcidas organizadas. Mas, enquanto isso, Augusto Melo, que muitas vezes parece viver em um mundo paralelo, mas, na verdade, isso para mim tem um nome, se chama obsessão. Augusto Melo é obcecado pelo poder, enfim, ele decide se manter no cargo. Repito, é o Ministério Público que vai decidir, tá, se vai apresentar denúncia formal à justiça ou não. Mas ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, e isso já é o suficiente para mim, né, para que o presidente pedisse a renúncia. Mas ele faz pior, além de não renunciar, ele faz coisa pior. Ele marca uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. Se ele marcasse para a Neoquímica Arena, já seria ruim, já seria horrível. Mas ele ainda faz pior. Ele leva isso para o futebol, né? A Polícia Civil indiciou Augusto Melo, não o Corinthians. O Corinthians sim é vítima. E ele vai levar tudo isso para o futebol, onde os jogadores se condicionam, onde os jogadores se preparam para os jogos, onde os jogadores estarão lá treinando, visando o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele vai levar isso para o CT Joaquim Grava. Já tem profissionais do CT, atletas, inclusive, que entraram em contato comigo, já reclamando e dizendo que isso nunca aconteceu, e ele, né, vai levar muita gente para lá. Vai levar a imprensa, vai ser uma loucura. Ele vai levar tudo isso para o ambiente de trabalho onde o Corinthians se prepara para um jogo importante do Campeonato Brasileiro. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção que é o escudo do clube que vai estar ali atrás, a imagem do clube, o CT do clube, os patrocinadores. Você imagine que o Corinthians pode perder de patrocinadores? Porque vai ser tratado esse assunto com os patrocinadores ali enfim, né, atrás. É inacreditável. Essa coletiva não pode acontecer
tá? Em nenhuma instalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians já está sangrando demais, o Corinthians já está sofrendo demais, não dá para o Corinthians sofrer mais por causa de tudo isso que está acontecendo, e o presidente ainda consegue, de uma forma obcecada, ele tem o direito dele de se defender, como falei ainda, o Ministério Público que ainda vai decidir se vai levar essa denúncia à frente à justiça ou não, mas ele foi indiciado pela Polícia Civil, que fez uma investigação de mais de um ano, inclusive conseguindo imagens exclusivas que mostram, né, o Augusto Melo lá no hotel com o verdadeiro intermediário, enfim, que ele falou que, né, nunca teve contato. Vocês têm noção? Vocês têm noção de tudo isso? Vocês têm noção que ele levou isso para o CT Joaquim Grave? Isso não pode acontecer. Se o Augusto Melo quiser falar e se defender, que ele alugue um espaço, um hotel, qualquer coisa dentro do Corinthians, ele vai fazer, ele não tem dó do Corinthians. É bom a gente lembrar, né, que o Corinthians é vítima disso tudo, tá? Não acho certo o Augusto indiciado, né, levar isso para lá, tá? Levar isso para lá, para as dependências, né, do clube. E vale lembrar que 25 milhões de reais talvez seriam desviados, né, porque era da comissão. Mas parou em 1.400.000 reais, porque foi descoberto no segundo mês. É bom a gente lembrar, né, tudo isso, tá? É inadmissível que alguém nessas condições, nesse momento que vive o presidente, o atual presidente do Corinthians, continue a exercer um dos cargos mais importantes do Brasil, que é de presidente do Corinthians. Renuncie, Augusto Melo. Você não tem outra coisa a fazer no momento. Eu acho que você não vai aguentar a pressão que virá de fora. Mas, por enquanto, você insiste e quer usar o clube ainda para se defender. É lamentável. Aliás, falar em se defender, cadê a blogueirada? Cadê os perfis de Twitter? Todos agora fazendo que não sabem de nada, né? Que vergonha. E os jogadores na época? Por isso que a melhor posição a se fazer foi se manter imparcial nesse caso todo, como eu sempre fiz, né? Nunca levantei bandeira de não ao golpe, nunca também condenei ou acusei o Augusto Melo, mas também nunca levantei bandeira de não ao golpe, enfim, nunca fiz defesa nenhuma, não fiquei com essa história que, é o passado, tá aí. Jogadores, e agora? Vão entrar com camisa, vão entrar com faixa no próximo sábado em campo? Tem jogador reclamando que está sendo levado isso para o CT. Mas, na hora de apoiar no ano passado, apoiaram, quiseram fazer política. Eu não gostei na época e critiquei na época, não estou sendo oportunista hoje. Lamentável. E quem organizou tudo isso está lá no CT. Enfim, esse é o Corinthians. Espero de coração que essa... Enfim, o quadro mais triste já está pintado. O cenário mais triste já está aí. O presidente foi indiciado, como já era esperado, né? Como já tinha falado para vocês, inclusive que aconteceria hoje, vocês entenderam quando eu estava falando que o negócio ia ferver, que ia ser triste, que ia pegar, que a imprensa ia ter muita matéria. Vocês entenderam tudo. Falei que seria hoje à noite. Aconteceu, né? Augusto Melo foi indiciado. Agora só, né? Minha opinião, tem que renunciar. Na outra coisa. E na votação de segunda-feira? Como que vai ficar na próxima segunda-feira no Conselho? Ele vai aparecer lá? Vai ter a votação? Vai? Quem vai votar contra o impeachment? Quem vai querer manchar o seu nome também na história do clube? E agora? Como que fica essa votação na segunda-feira? O clima? Enfim. Salve, torcedor corintiano, notícia urgente, vazou agora pela manhã, Augusto Melo aí, dirigentes do Corinthians são indiciados pela Polícia Civil, o negócio ficou quente nos bastidores, a Gaviões da Fiel promete fazer uma reunião aí, agora, urgente pela manhã, pra decidir aí pelo futuro do Corinthians. Augusto Melo ainda tenta aí, se promover aí, tentar, como fala... tentar, né, passar um pano, tentar explicar, mas eu acho que pela história do Corinthians não deveria mais nem pisar os pés lá no Parque São Jorge, né? E infelizmente acabou de um jeito triste para Augusto Melo, porque não tem mais volta, não tem mais como, né?
Sujou já a imagem do Corinthians. Fica aí, vai ficar na história lembrado como... Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu nunca vi isso na minha vida, hein? De verdade, 27 anos eu nunca vi isso na minha vida toda. Um presidente indiciado e querendo se defender ainda, né? Mas deixa lá, deixa essa opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians. E se tiver a coletiva do Augusto Melo, a gente vai transmitir ao vivo, tá bom?